Moçambique é um país de muitas vozes. Depois da guerra, as mulheres ergueram casas, cuidaram da família, reconstruíram vilas e cidades. Hoje, continuam a lutar por respeito, por trabalho e por um lugar igual na história de seu país. A mulher moçambicana tem vivido uma grande transformação. Entre a tradição e os obstáculos da vida moderna, vão existir histórias de luta, de força e de muita superação. Hoje nós iremos conhecer a história de alguma dessas mulheres aqui no nosso programa. Ao chegarmos a Maputo, capital do Moçambique, vimos um país em movimento, mas também desigual. Quase metade das mulheres adultas ainda não sabe ler nem escrever, segundo dados do governo. Mesmo assim, são elas que estão redesenhando o futuro. É o caso de Célia, que acredita que a educação é o primeiro passo para a liberdade. A senhora tem falado muito sobre autoconhecimento e sobre a educação feminina. E eu gostaria de saber o que isso significa para a mulher moçambicana de hoje. Eu acho que significa ter uma nova chance. Quando uma mulher aprende a ler, ela descobre que não é só esposa nem sombra de ninguém. E a educação é o começo da verdadeira liberdade, né? Então hoje elas opinam, questionam e sonham, enfim. Mas a gente ainda sabe que existem muitas meninas e mulheres que deixam de estudar porque têm que cuidar dos irmãos ou casam cedo. E o futuro do país depende disso, de deixar essas mulheres estudarem, essas meninas estudarem. E porque senão a gente vai sempre ficar no mesmo lugar. No norte de Moçambique, a poligamia ainda é tradição. É nesse contexto que vive Julieta, uma mulher que aprendeu desde cedo o significado de dividir o lar, o marido, a vida. Que a mulher aprende desde menina que o homem é de todos. Eu cresci vendo minha mãe dividir o marido e o pão e eu não sabia que podia ser diferente. Mas quando eu conheci a Rami e as meninas, eu percebi que a gente podia escolher. Fundada em 1973, a OMM foi a primeira organização a dar o rosto e voz às mulheres moçambicanas. Hoje, suas campanhas chegaram às escolas, rádios e redes sociais, unindo tradição e modernidade. Mauá, a OMM tem uma longa história de luta. A gente quer saber um pouco sobre atualmente como é que funciona essa organização. Hoje a gente foca em 3 frentes. Então, uma liberdade econômica, o combate à violência e a educação civil de mulheres. Então, a gente visita as comunidades e forma essas mulheres para entenderem que elas também possuem direitos. Quando eu comecei aqui uns anos atrás, eu pensei que era só política. Mas é muito, muito mais do que isso. É ouvir histórias de dor e entender e ajudar essas mulheres a compreenderem que elas podem muito mais. E é isso que move Moçambique, é a educação, é a sororidade entre as mulheres. E em relação a tudo isso, qual que é o maior desafio que vocês enfrentam hoje? Acho que o maior é o silêncio, é as mulheres não terem a coragem de falar. Porque ainda há muito, muito medo nas aldeias, nas cidades, dentro das próprias famílias. E o nosso trabalho é justamente esse, transformar esse silêncio em voz. Porque é apenas com isso que Moçambique tem o poder de mudar. No centro de Moçambique, vemos mulheres que não esperam. No comércio local, elas constroem a sua própria liberdade, onde mais de 60% dos negócios informais são comandados por mulheres no país. Entre elas está a Luísa, uma das muitas que transforma o trabalho em caminho para a independência e para a mudança. Bom, então, Luísa, a senhora que começou como num brechó e hoje você é comerciante, eu gostaria de saber o que você aprendeu com essa experiência e qual dica você daria para as mulheres que pretendem seguir nessa área. Então, né, eu aprendi que a independência ela custa caro, sabe? Então, assim, tem aquele medo. Eu sempre vivo com aquele medo de perder tudo, de não conseguir vender as minhas coisas. Mas também é isso que a gente quer, né? A nossa liberdade, para conseguir viver desse jeito que a gente tanto quer. Então, assim, eu ajudo outras mulheres a conseguir abrir o seu próprio negócio e assim a gente vai indo, né? Uma venda de cada vez. Enquanto muitas mulheres conquistam independência por meio do trabalho, outras já enfrentaram desafios dentro da própria família.
foi o caso de Rami, que um dia descobriu viver em um casamento poligâmico, experiência que transformou sua forma de ver a vida e as outras mulheres. A senhora, que sempre foi vista como uma mulher de família, o que aconteceu quando a vida mostrou que a família era um pouco maior do que você imaginava? Quando eu descobri que eu não era a única com Tony, eu quis morrer, sabe? Mas depois eu percebi que esse sofrimento, esse sentimento que eu tive, as outras também tinham. Então a gente não era inimigas que precisavam brigar por um homem, e sim a gente tinha que se unir para mudar esse destino. E eu também aprendi que nós mulheres fomos ensinadas a sofrer desde pequena e tem que lidar com esses sentimentos. Atualmente a senhora participa de algum grupo comunitário? Sim, eu participo do grupo da Igreja das Mulheres e também da Organização das Mulheres Moçambicanas. Lá é onde que a gente aprende sobre os nossos direitos e quando uma mulher ou outras precisam de alguma ajuda, com alguma dificuldade, elas não estão sozinhas, elas têm nosso apoio. Quando Rami decidiu reunir as outras mulheres, Tony foi surpreendido por um gesto que mudaria a forma como todos viam aquela família. Eu fiquei furioso. Elas se uniram contra mim, como se eu fosse um inimigo. Eu nunca deixei faltar nada. Eu cumpri meu papel como patriarca. Eu dei comida, abrigo e escola para nossos filhos. Mas os tempos mudaram. Agora elas querem mandar. Mas que elas nunca esqueçam que quem construiu essas casas fui eu. Depois de ouvir tantas vozes sobre o país, chega agora o momento de escutar a de quem viveu tudo. Ela está sentada diante da câmera, simples, com um olhar firme de quem já viu a terra mudar de cor muitas vezes. Não é uma historiadora, nem uma líder política. É apenas uma mulher que criou seus filhos em meio ao caos. Meu primeiro filho, o lado esbelto, ele. Dos portugueses. Me violaram durante a Guerra Colonial. Nos anos 60, o norte de Moçambique se tornou o coração de uma revolta silenciosa. A Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, reuniu grupos dedicados a pôr fim a um século de domínio português. Uma guerra de aldeias queimadas, mães que fugiam com os filhos às costas e soldados assassinados. Em 1975, a independência foi conquistada, mas ao preço de 10 anos de batalhas sangrentas e um país desolado. Meu segundo, preto, elegante, forte como um guerreiro. Fruto de outra violação, dessa mesma guerra colonial, mas dessa vez dos guerrilheiros de libertação. A Frelimo era mais que um exército, era um povo em marcha. Guerrilheiros e aldeões viviam juntos na luta, dividindo comida, abrigo e esperança. Quando a independência chegou, os combatentes formaram um novo exército nacional, mas a alegria da liberdade logo se misturou à escassez e às divisões internas. Meu terceiro filho, mimoso como um gato. Eu lembro, é dos comandos rodezianos brancos. Nos anos seguintes à Guerra Colonial, Moçambique virou alvo de incursões da Rodésia, países vizinhos em plena luta contra regimes coloniais. Cruzavam suas fronteiras em busca de vantagem militar. Foram ataques sem declaração de guerra, agravando o sofrimento da população moçambicana. Meu quarto filho é dos rebeldes, que fizeram a guerra no interior do país. Primeira e a segunda vez, fui violada. Na terceira e a quarta, me entreguei. Já era especializada em violação sexual. Após a independência, começaram as divisões políticas. Disputas por poder e interferências externas que alimentaram uma guerra civil entre Frelimo e Renamo, que surgiu com o apoio de países que viam na instabilidade uma forma de enfraquecer o novo governo socialista. E o povo, destruído depois de décadas de batalhas, viu-se novamente em meio ao fogo. Meu quinto e último filho é de um homem com quem me deitei por amor pela primeira vez. Minha felicidade é só ter gerado filhos homens. Nenhum deles vai conhecer a dor da violação sexual. Uma mulher que carregou a história da violência de um país num só ventre. Mas ela canta e ri. Conta sua história a qualquer um que passa. De lágrima nos olhos e sorriso nos lábios, declara: os meus 4 filhos sem pai nem apelido são filhos dos deuses do fogo, filhos da história, nascidos pelo poder dos braços armados com metralhadoras. Essas vozes contam a história de um país que ainda se refaz,
dia após dia. Mulheres que não pedem para ser ouvidas, elas já estão a falar. Do norte ao sul, nas aldeias e nas cidades, a nova Moçambique é feita por elas, firmes, solidárias e determinadas. Entre o norte e o sul, entre a dor e a dança, essas mulheres fizeram de suas vidas um ato de resistência. Cada passo do Niquete é uma história de amor e coragem. Moçambique renasce nas mãos delas. Em seus corpos, a paz ganha forma.